O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificavam o Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: Tenho compaixão desta multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Para habitar na casa do Senhor pelos tempos infinitos, tem condição. Nós precisamos tomar posse no nosso coração que somos filhos de Deus. E a partir do momento que nós tomamos posse que somos filhos de Deus, e que como filhos nós temos direito à herança, e a herança que Deus nos concede, porque nós perdemos, é a vida eterna. Porque com a entrada do pecado do mundo, o salário é a morte. Com Jesus Cristo, Ele nos propõe uma vida definitiva do lado dele. Mas para que tudo isso aconteça, eu preciso caminhar nos passos de Jesus. Preciso ter o gosto de ouvir o Senhor, de entender a sua palavra e colocar em prática a sua palavra. Esse negócio que algumas pessoas dizem: encontrei com Jesus, todos nós encontramos com Jesus. Inclusive até aqueles que não são cristãos encontram com essa pessoa maravilhosa que é nosso Senhor Jesus Cristo. Encontrar com Jesus, basta você estar aberto à graça. A questão é uma só: é querer aceitar Jesus Cristo como Ele é desejar a salvação. E para desejar a salvação, eu preciso me configurar na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo.
E para que eu me configure a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, eu preciso beber dos seus ensinamentos. Ele é o mestre e eu sou o seu discípulo. Nós ouvimos que Jesus Cristo, Ele pode curar tudo. Ele cura o seu povo, Ele tem compaixão do seu povo, Ele alimenta o seu povo, desde que o seu povo seja generoso. É agora que pega, que é a questão da generosidade. E nem sempre as pessoas são generosas. Nós ouvimos, Jesus sabia muito bem quantos peixes, ou melhor dizer, quantos pães eles tinham. Jesus pediu para que eles buscassem esses pães, que eram 7 e alguns peixinhos. Então nós vemos aí a generosidade. Jesus conhece e sabe de tudo o que está na nossa volta. Ele espera que nós sejamos generosos. E aí o que aconteceu? Essas pessoas que não cita no Evangelho quem são, deram tudo o que tinham, sem reservas. Jesus já sabia que eram 7. Então quer dizer, eles deram o que eles tinham, essa multidão. Eles não esconderam nada. Eles não ficaram com medo. Por quê, meus amados? Porque tanto eles quanto nós sabemos dos milagres, das bênçãos, das graças que Deus nos concede. E por que nós somos diferentes desse povo? Não deveríamos ser. Se nós fazemos essa experiência de Deus na nossa vida, por que nós não somos generosos? Essa questão da generosidade. Será que é porque, aí vem na minha cabeça agora, será que é porque as pessoas ficam muito tempo envolvidas nos meios de comunicação, e os meios de comunicação que, tirando os católicos, os outros não levam em consideração os valores evangélicos, e aí bombardeia você o tempo todo com relação aos prazeres mundanos quer dizer da vida, e fazendo com que você seja uma pessoa consumista, egoísta, avarenta, interesseira. Pode ser. E aí eu vejo que falta um pouquinho de querer estar com Jesus como essa multidão. No nosso plano que estamos projetando para este novo ano, é preciso querer ficar com Jesus. Essa multidão, eu acho que não preciso dizer para você o que é multidão, mas vamos lá, para ficar claro. Multidão tem pessoas doentes, desempregadas, gordas, magras, brancas, negras, amarelas. Multidão tem crianças, tem adultos, tem rico, tem pobre. Multidão é multidão. Ninguém foi lá e fez um censo daquela multidão. Nós sabemos que na multidão tem de tudo, tem católicos, não católicos, tem seguidores de Jesus e não seguidores de Jesus, isso é multidão. E essa multidão ficou 3 dias admiradas, encantadas com nosso Senhor Jesus Cristo. Para dizer para você, meu amado, que essa multidão ficou 3 dias. Não significa que não tinham filhos, porque talvez os filhos estavam todos juntos. Não significa que não tinham seus afazeres, porque a multidão é povo como você, como eu, é gente.
a ponto de Jesus ter compaixão e dizer: estão comigo há 3 dias, precisamos alimentá-los. Então nós também precisamos querer estar com Jesus, para que Ele possa, ou melhor dizendo, para que eu possa permitir com que Deus toque e me cure. Porque muitas vezes, meu amado, é mais ou menos assim. Você vai na farmácia, mas você gostaria que o farmacêutico dissesse que você não tem nada, que você está bem, pode ir embora, que não precisa de nada. Mas quando o farmacêutico, ele diz para você que precisa de buscar o médico, você já tem uma certa recusa, uma certa dificuldade. Mas tudo bem, você buscou o médico, retorna à farmácia para tomar uma injeção que foi passada. Você já tem um certo medo, um certo receio. E qual que é o receio? Do toque do farmacêutico na sua carne. Porque ele precisa te tocar para que fazer esse medicamento que foi receitado. Então eu preciso permitir o toque de Deus na minha vida, assim como eu permiti com que o farmacêutico me desse uma agulhada, e que eu na hora disse: ai, doeu, mas eu permiti porque eu sabia que era bom para mim. Eu também tenho que permitir com que Deus me toque, mas para Ele me tocar eu preciso ter tempo. Lembra que o padre disse: você foi primeiro na farmácia, o farmacêutico mandou você ir ao médico, e depois você retornou à farmácia, para depois você voltar para a sua casa. Existe o quê? Um processo de conversão, de mudança, de aceitação. Eu não entrei em detalhes, porque talvez você até discutiu com o farmacêutico: ah, mas você poderia muito bem me dar esse remédio, aquele outro remédio, você poderia ter feito tanta coisa. Não precisamos entrar nos pormenores, vamos ser mais práticos. Mas para dizer que nós precisamos querer estar com o Senhor, para participar do seu banquete, com ricas iguarias, porque é belíssima essa leitura de Isaías capítulo 25, que fala que o Senhor vai servir o seu povo com um banquete de ricas iguarias, com vinho puro, pratos deliciosos, e Ele vai nos servir, e Ele vai remover o que está de errado nesta montanha, vai nivelar tudo, porque o Senhor, Ele eliminará para sempre a morte, e enxugará as lágrimas de todas as faces, e acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. Isaías capítulo 25. Essa palavra tem quase que 3 milênios. Sabe o que é quase 3 milênios? E até hoje muitas pessoas desconhecem a palavra. Essa palavra está nos dizendo da ressurreição. Essa palavra está nos dizendo que o Senhor vem e Ele vai eliminar a morte para aqueles que estão com eles, e que Ele vai nos servir, é Ele mesmo que nos serve um banquete. Não é aqui a questão, meu amado irmão, vai pensar, o pai já explicou isso para vocês, que lá no céu você vai ficar comendo e bebendo, engordando, e o quê? O que é isso? Não é isso daí não. É para dizer da beleza, da maravilha, do prazer, da alegria que é o céu. Assim como nós temos esse prazer, essa alegria de, a própria palavra nos diz, de tomarmos um vinho puro, de comer uma comida saborosa, que isso tudo é prazeroso.
O Senhor está dizendo que vai nos servir com essas ricas iguarias. E essas ricas iguarias é Ele mesmo que nos oferece o banquete da Eucaristia. E aí depois Ele continua dizendo que não haverá morte. Qual que é o nosso salário? A morte. O que vai acontecer conosco? Nós não iremos morrer mais quando estivermos na glória. Seremos eternos. Aquele que foi para a desgraça, aconteceu com ele, como nós ouvimos recentemente no livro do Apocalipse, a segunda morte, porque lá ele vai viver o sofrimento terrível pelo resto, não é pelo resto da vida, errado, ele vai viver esse sofrimento terrível eternamente. E os filhos de Deus são aqueles que vão viver na glória e não iremos mais morrer. O Senhor diz aqui na palavra dele, olha o que ele está dizendo para você: enxugará as lágrimas de todas as faces, não vai ter mais choro e nem ranger de dentes, não vai acontecer mais sofrimentos para aqueles que estão com Jesus. Acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. Não vai ter mais nada disso, porque nós iremos viver a justiça plena. Nós estaremos na casa dos reconciliados, onde não vai ter esses sentimentos que o Senhor abomina e que o inimigo gosta, que é de maldades no coração, que é de ciúmes, de inveja. Esses sentimentos têm que cair por terra, meu querido irmão. Se você deseja os céus, e esse é um tempo oportuno para uma boa confissão, o padre está aqui à tua disposição. Tempo oportuno, não se esqueça, não deixa passar o tempo. Vocês estão me ouvindo já faz tempo, e eu não vi ninguém ainda que está aqui na Assembleia que veio me buscar. Então é um tempo oportuno para a nossa reconciliação com Deus. Você não está querendo participar desses céus? Você não quer habitar pelos tempos infinitos na casa do Senhor? Como cantamos no Salmo 22, que é belíssimo, onde Deus não vai deixar faltar nada para nós. Somente um Deus que nos ama para querer nos dar tudo isso de presente, e sabemos que nós não somos tão bonzinhos assim, que nós não somos merecedores. Não pense você que você é merecedor de tudo isto, porque nós não somos merecedores, mas o nosso Deus que nos criou, que nos ama e que acredita em nós, Ele quer nos oferecer tudo isto. Basta você abraçar a graça, basta você aceitar, basta você querer. Mas para que tudo isso aconteça, meu amado, precisa ser generoso, deixar dos prazeres mundanos. Você pode até pensar, você que é jovem, mas eu tenho uma vida toda pela frente. Quem disse? Nessa terra, meu querido, por mais que a ciência, ou que tem alguns cientistas malucos que querem fazer alguma coisa para que tenhamos a eternidade aqui, isso não vai acontecer nunca. Eles podem até, e nós sabemos que hoje em dia se prolonga o sofrimento das pessoas, isso nós sabemos. A ciência consegue fazer isso através dos mais diversos medicamentos, um prolongamento da vida, mas o nosso salário é a morte. Ninguém vai ficar aqui. O próprio Senhor já nos disse: não ficará pedra sobre pedra, tudo irá passar, somente a minha palavra é que permanece. Então nós somos chamados a abraçar esse projeto de vida e de salvação que nosso Senhor Jesus Cristo nos dá de graça.
Ele simplesmente quer que você esteja com Ele. É isso que Ele quer. Talvez você quer ficar com o seu namorado, com a sua namorada, com o seu marido, com o seu esposo, com seus filhos. O Senhor quer dar um espaço para mim. Ele está pedindo, eu também quero um espaço aí. Uma brecha para que eu possa entrar aí na sua vida. É isso que o Senhor quer de você. Ele pede para você. Só que Ele espera que você abra esse coração, abra esse espaço. Tempo oportuno para a nossa salvação, esse tempo do advento, é o tempo da espera, da segunda vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse tempo, nós precisamos fazer uma faxina na nossa casa, para que o menino Deus, esse Deus que vem na fragilidade humana, para que Ele possa nascer na sua vida. Ele quer nascer na sua vida, Ele quer entrar na sua vida, Ele quer que você o gesta, e você possa gestá-lo em sua vida. É isso que Jesus almeja de cada um de nós. E tudo isto, nós testemunhando a nossa vida nessa sociedade injusta, infiel e que precisa de ser iluminada pelo Evangelho da vida. Que Nossa Senhora, Mãe de Deus e nossa Mãe, possa sempre iluminar você nesta caminhada rumo a Jerusalém celeste.